Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Marcelo Siciliano para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão ordinária, em 26 de março de 2019. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente Tânia Bastos, primeiro vice-presidente Rocal e segundo secretário. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Ítalo Ciba, Paulo Pinheiro, Luiz Carlos Ramos Filho, Jair da Mendes Gomes, Leandro Lira, Rafael Aloysio de Freitas, Inaldo Silva, César Maia, William Coelho, Fernando William, Major Etusalém e Rocal, assume a presidência o senhor vereador Rocal, segundo secretário, e ocupa o segundo lugar de secretário o senhor vereador Jair da Mendes Gomes. A convite. Encerra-se a sessão às 18h40. Lida e aprovada a ata na forma regimental, passa-se ao grande expediente. Na primeira parte do grande expediente, o primeiro orador inscrito é o nobre vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Alô. Companheiros e companheiras que nos veem aqui, nos escutam na TV Câmara. Esse grande expediente, eu vou colocar aqui em primeira monta a soltura de uma quadrilha, que foi comandada e continua comandada pelo Temer, correto? E quem soltou o Temer foi o desembargador e juiz federal Ivan Atier. Então vamos à história deste senhor. O juiz federal Ivan Atier, da primeira turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que mandou soltar Temer e sua quadrilha, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, de 25 de março de 2019, esse juiz chegou a ser alvo de uma ação penal, acusado de ter cometido crimes, vejam bem, de formação de quadrilha e estelionato quando juiz no Espírito Santo. Ou seja, tem história. Por isso, solta bandidos e solta a quadrilha do Michel Temer. Em 2013, o Supremo Tribunal Federal, onde faz parte Gilmar Mendes, reconhecido nacionalmente por mandar soltar bandidos condenados pela Operação Lava Jato, determinou o trancamento da ação no STJ, Superior Tribunal de Justiça, por entender que o objeto era o mesmo de um inquérito contra o juiz que havia arquivado em 2008. O magistrado foi alvo de quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico, e em função desse inquérito, vejam bem, ficou 7 anos afastado do cargo, sendo reencaminhado pelo STJ em 2011. Como sempre, a Justiça protegendo seus corruptos de estimação. O mesmo magistrado já havia votado em 2017 pela liberação de outro corrupto, o Otton Silva, ex-presidente da Eletronuclear. De acordo com o Ministério Público, Otton e a estatal estariam envolvidos em um esquema de propina que resultou na prisão do corrupto Michel Temer e sua quadrilha na semana passada. Em fevereiro de 2017, o corrupto Otton estava preso preventivamente, acusado de ter recebido propina da construção da usina nuclear de Angra 3, da mesma forma como Temer e sua quadrilha foram acusados na última semana. Ainda segundo o jornal Folha de São Paulo, de acordo com o Ministério Público Federal, o ex-presidente foi responsável, olha bem,
pela indicação de Otton para a presidência da estatal, com o objetivo de garantir vantagens indevidas ou propinas. Juiz cara de pau e defensor de corruptos. Propinas são apenas gorjetas, vejam bem. Na sessão que votou pela liberação de Otton, o juiz Atier afirmou, segundo o jornal O Globo, de que os pagamentos de propinas, olhem bem, podem ser apenas gorjetas. E vejam o que falou o Atier, o juiz. Entre aspas, nós temos que começar a rever essas investigações. Agora tudo é propina. Será que não é hora de admitirmos que parte deste dinheiro foi apenas uma gratificação, uma gorjeta? Essas investigações, e com toda a falta de moral dele, porque é assim, essas investigações estão criminalizando a vida, afirmou Atier. Quer dizer que para o juiz Atier, o valor de 1,8 bilhão que o Ministério Público liga à quadrilha comandada por Michel Temer a desvios numa operação que teve como foco centrado, firmado a Eletronuclear e as empresas Argeplan, do Coronel Lima, que sempre foi o testa de ferro de Temer em suas corrupções. A AF Consulta e Engevix. Quer dizer que até para o Atier, esse brutal assalto aos cofres públicos seria apenas gorjetas. Quer dizer que os 2 milhões que Temer recebeu em propinas para reformar a casa de sua filha em São Paulo seria apenas uma outra gorjeta. E ainda segundo a acusação formulada pela Procuradoria-Geral da República, apontou a movimentação indevida de 32,6 milhões entre empresas do setor portuário a firmas ligadas aos interesses de Temer. De acordo com a investigação, a Rodrimar, que opera no Porto de Santos, foi uma das empresas que garantiram propina, ou gorjeta, segundo o juiz, a Temer, por meio das empresas Argeplan, Eliande do Brasil, PDA Administração Limitada, PDA Projeto e Direção Arquitetônica, todas do Coronel Lima, o testa de ferro de Temer. Mas o juiz, Atier, tudo isso eram gorjetas. Temer, Moreira Franco, cuja esposa é sogra do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Coronel Lima e o restante da quadrilha, denunciado por corrupção, lavagem de dinheiro, segundo a Procuradoria, não poderiam ser condenados, segundo o juiz Atier, porque teriam recebido apenas algumas gorjetas. Outra polêmica na carreira do juiz Atier. Outra polêmica está presente na carreira do magistrado. Em 2016, Atier foi declarado suspeito para julgar casos que envolvessem o empresário Fernando Cavendish, dono da Delta. A suspeita ocorreu a pedido do Ministério Público, que alegou que o juiz era amigo do advogado Técio Lins e Silva, que defendia o Cavendish. Poucos dias antes, Atier havia transformado, vejam bem, a prisão preventiva do empresário detido pela Operação Saqueador em domiciliar. A decisão foi estendida para outros réus no caso, incluídos, sabem quem? O contraventor Carlinhos Cachoeira. É esse juiz que quer ter moral para dizer-se juiz, para querer impor justiça. E segundo Atier, ele revogou a prisão preventiva de Temer e de outros 7 detidos da quadrilha comandada
por Temer e que foram presos na semana passada, o ex-ministro e ex-governador Moreira Franco, o coronel João Batista Lima Filho e sua esposa, a arquiteta Maria Rita Fratese, Carlos Alberto Costa, do coronel Lima, esposa do coronel Lima, e o filho, tudo é família, corrupção em família, e o filho Carlos Alberto Costa Filho, Vanderlei de Natália e Carlos Alberto Montenegro Galo. Todos eles, segundo o juiz Atier, receberam apenas gorjeta, por isso tinham que liberá-los. Isso é uma vergonha. Né? Mas essa é a justiça de um amigo também do Gilmar Mendes. Esse senhor, se o Senado decidir abrir a tal operação lava-toga para poder investigar Gilmar Mendes e outros, vai ter que ser investigado. Essa situação deixa a população brasileira profundamente revoltada. E nós esperamos que o Temer volte para a cadeia. Mas agora, eu gostaria aqui de fazer uma denúncia que considero grave. O companheiro professor Pedro Mara, diretor da escola em Belford Roxo, esse professor, na verdade, foi se esconder, porque quem era que estavam investigando? Quem estava investigando? O companheiro Pedro Mara, pesquisado na internet, sabe por quem? Por Rony Lessa, acusado de matar Marielle Franco, a companheira Marielle. O professor da rede estadual, Pedro Mara, vejam bem o absurdo. E aí, o secretário de Educação, não bastasse isso, que o companheiro Pedro Mara tentou se refugiar, como era natural, com receio, porque o assassino de Marielle estava investigando. E qual foi a postura do secretário de Educação? Qual foi a postura dele? Não é certo? O Pedro Fernandes, filho da vereadora Rosa Fernandes, e que ela tem que chamar a atenção de seu filho, sabe o que ele quer fazer? Abrir um processo de exoneração contra um companheiro Pedro Mara, que estava, na verdade, sendo investigado pelo mesmo assassino que foi pego há pouco da companheira Marielle e do companheiro Anderson, seu motorista. Portanto, essa situação nós vamos denunciar fortemente, como os companheiros do PSOL na Assembleia Legislativa estão fazendo, porque nós não podemos aceitar que um companheiro brilhante, professor da rede estadual, eleito diretor da escola lá em Belford Roxo, e agora teve que se refugiar por um tempo com medo de ser assassinado, tal qual a companheira Marielle o foi, porque ele estava sendo investigado pelo mesmo assassino da companheira Marielle Franco. Então, nós denunciamos isso aqui, esperamos que o secretário de Educação volte atrás, esperamos também, porque a postura da vereadora Rosa Fernandes aqui sempre foi em defesa da sua população, onde ela atua, correto? Que ela chame a atenção de seu filho, que ele não pode cometer esse brutal erro que está fazendo para poder abrir um processo de demissão por abandono, vejam bem, por abandono de serviço. Eu queria saber se o secretário de Educação, Pedro Fernandes, se ele tivesse sendo investigado pelo Rony Lessa, o assassino da companheira Marielle, se ele ia ficar tranquilo lá na Secretaria de Educação ou na sua casa. Portanto, senhores, nós esperamos que esse fato não prospere e que o secretário de Educação perceba que está cometendo um grave erro. É isso que nós da bancada do PSOL aqui na Câmara de Vereadores
E lá, na Assembleia Legislativa, estamos fazendo com a nossa bancada na Assembleia Legislativa. É isso aí, e todo o apoio ao companheiro Pedro Mara, que estava sendo investigado pelo assassino da companheira Marielle Franco. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Bom, senhor presidente, demais vereadores presentes, sempre poucos, mas muitos se encontram na sala de comissões, participando de um debate importante sobre a criação de uma área de proteção ambiental sustentável da Gávea, aqueles que se encontram em seus gabinetes. Bom, eu gostaria de iniciar hoje a minha fala tratando de uma situação que eu vivenciei ontem quando saí aqui da sessão tumultuada que tivemos. Um grande amigo, uma pessoa muito próxima, sofreu um acidente de moto na linha amarela e foi ser, enfim, medicado, tratado no Hospital Lourenço Jorge. Acho que todos aqui sabem, o Hospital Lourenço Jorge é o hospital de referência da Barra, Recreio, Vargem, enfim, toda aquela região. Como esse amigo havia sofrido um trauma e, num primeiro momento, teve perda de consciência, faz parte do protocolo, da rotina de investigação clínica do paciente, se fazer uma tomografia, porque, nesses casos, há suspeita de hemorragia cerebral. Pasmem os senhores, o tomógrafo do Hospital Lourenço Jorge está sem funcionar há 4 meses. Os pacientes são levados para fazerem tomografia no Miguel Couto, numa ambulância especial, cujo custo, e esse amigo já era o 6º que seria encaminhado pelo Miguel Couto ontem, o custo mensal de idas e vindas de uma ambulância como essa já pagaria o tomógrafo do hospital. Que, aliás, esse tomógrafo que estragou há 4 meses atrás foi uma doação do Barra Shopping, quer dizer, não foi uma compra da prefeitura. Por que eu estou fazendo referência a isso? Porque ontem nós tratamos aqui, e de forma muito enfática, não é que o prefeito seja uma pessoa do mal, ou seja uma pessoa assim ou assado. O que nós colocamos aqui com muita ênfase foi que há uma brutal incompetência na gestão pública no município do Rio de Janeiro. Chega a ser, enfim, algo que nos causa surpresa, como essa que eu vivenciei ao sair daqui ontem. Um hospital de ponta, um hospital referência, um hospital que atende, em tese, milhões de pessoas, ou se não centenas de milhares daquela região, que não tem um tomógrafo há 4 meses. E se nós formos aos diversos outros hospitais da rede pública, vamos ver que a situação não é diferente. Vamos ver que, enfim, o caos que nós vivenciamos na área de saúde, dificuldades que se enfrenta também na área de educação, para a expansão do ensino infantil, que foi praticamente paralisada nesse governo, para reforma de escolas, muitas delas caindo literalmente aos pedaços, ainda que haja recursos carimbados para esse fim. Enfim, se formos tratar da área de proteção aos mais necessitados, população de rua, se formos tratar, por exemplo, da conservação da cidade, só para que você tenha uma ideia, já se teve mais de 200 milhões para a conservação da cidade, o orçamento desse ano prevê 60 milhões. E nós vimos o que aconteceu com as chuvas aí, onde praticamente todas as ruas da cidade, muitas delas que nunca ocorreu enchentes, tiveram enchentes muito pesadas, que trouxeram enormes prejuízos à população por conta da falta de conservação de vias da cidade.
Enfim, nós estamos vivendo uma situação de caos na cidade. É um momento em que, mais do que nunca, aqueles que querem, de uma forma ou de outra, contribuir, colaborar para a melhoria do funcionamento da cidade, sabem que isso só pode acontecer se houver diálogo, se houver integração, né, entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E nós estamos sabendo, né, que há um confronto aberto entre o prefeito, principalmente depois que seu filho perdeu a eleição, e por conta disso ele entendeu que a base de apoio da Câmara não lhe deu apoio eleitoral e, portanto, tem que ser substituída por aqueles assessores que o levaram efetivamente à prefeitura, que são, enfim, as pessoas ligadas à sua igreja, ou ligadas ao entorno religioso, né, ao seu entorno religioso, enfim. Isso gerou um conflito, tem gerado um conflito com a Câmara de Vereadores, o que acaba não tendo um bom resultado para a cidade. Ontem, claro que de forma intempestiva, de forma, né, meio que atabalhoada, isso a gente reconhece, foi colocado um projeto na ordem do dia. Era um projeto que não solicitava o impeachment do prefeito, que não tratava de impeachment no sentido imediato, mas que adequava a situação do município, a situação do Estado e da União. Era uma oportunidade, portanto, da Câmara sinalizar ao prefeito que, ao fazer esse ajuste, que aliás já deveria ter sido feito lá, né, na elaboração da Lei Orgânica do Município no ano de 1990, não sei por que isso acabou passando, de que há muitos e muitos motivos para que o prefeito seja levado, né, ao seu impedimento, né? E certamente isso seria um motivo para que ele se dispusesse a conversar com os vereadores, a conversar com a Câmara, e se não o fizesse, que fosse levado, né, ao impedimento. Eu acho que se a gente tem percepção do que é a Câmara, da realidade da Câmara e tal, não é? E se tem uma percepção política do que ocorre no Estado, no país, na cidade, fica claro também, né, que uma eleição daqui a 4, 5 meses é uma eleição que pode resultar, enfim, num cenário até talvez pior do que esse que a gente já vive hoje, né? Por ser um mandato tampão, por pessoas absolutamente que não conhecem a realidade da prefeitura assumirem o poder e tal. Enfim, eu acho que quem conhece um pouco o funcionamento da Câmara sabe que nós tivemos diante de uma oportunidade de aprovarmos uma matéria que sinalizaria a possibilidade de levar, né, o prefeito ou a ter que conversar com a Câmara, mudar seus hábitos, corrigir, né, falhas graves que comete, ou então, né, saber que ele tem sobre ele um conjunto, que não é pequeno, de proposições aí, algumas muito graves, que justificariam, né, o seu impeachment. Lamentavelmente, na minha opinião, né, e aí, né, é uma discussão que a gente precisa ter, porque senão a gente vai continuar eternamente assistindo, né, os acontecimentos, fazendo discursos bonitos. Perdemos essa oportunidade e, assim, estou aqui diante de um queridíssimo amigo, colega, vereador Tarcísio, que usou aqui uma expressão, né, que a esquerda, segundo Frei Beto, age por princípios e a direita age por desejo de poder ou interesses, alguma coisa desse tipo, né? Bom, primeiro, essa é uma frase assim, típica do idealismo do nosso queridíssimo e bondoso Frei Beto, né? Idealismo puro, né, de quem acredita na salvação da sua alma no juízo final. Foi quem, inclusive, indicou o Joaquim Barbosa ao PT, e o Joaquim Barbosa, que foi o relator do Mensalão, e acabou encalacrando o PT, ainda que tenha sido, né, com justa razão. Essa frase de que, por exemplo, a esquerda age
por boas intenções, conceitos, né, enfim, e a direita age por interesses. Primeiro, assim, se nós formos ver, né, à luz da razão, a gente vai ver que nos últimos acontecimentos, nos últimos anos, isso não é uma frase absolutamente, né, isso é uma idealização, isso é uma utopia, isso é uma crença utópica de que assim deveria ser, né, assim desejaríamos que fosse, né, a utopia é sempre irrealizável, né, por isso que aqueles que trabalham com a utopia ficam sempre no meio do caminho, ou às vezes até de forma indireta contribuem para aqueles que, né, agem contra as utopias ou são contra as utopias, acabem colocando em prática, né, as suas concepções de mundo e suas, enfim, os seus ideais de realidade, né, de vontade de fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu quero deixar claro aqui, né, que é preciso que a gente comece, na minha opinião, pelo menos, respeito do ponto de vista de quem pensa diferente, a trabalhar com a realidade, a conhecer a realidade. Né? Não é que os fins justificam os meios, não. Eu acho que até os meios justificam os fins. Mas, concretamente, né, manter o prefeito da forma que ele está, agindo da forma que ele está, num confronto aberto com a Câmara, justificando, por exemplo, a apresentação de um projeto, que, aliás, eu quero ver como é que os vereadores vão votar esse projeto. Aliás, hoje saiu na imprensa, até numa matéria publicada por uma pessoa que eu tenho enorme carinho e respeito, de que eu voto quase tudo com o prefeito, inclusive votei o IPTU. Aliás, eu acho que o IPTU foi uma das pouquíssimas coisas que eu votei com o prefeito, né? E votaria da mesma forma, nas mesmas condições. Até porque, como eu digo, eu não voto por ser contra, nem voto por ser a favor. Eu voto de acordo com a minha consciência, voto com aquilo que eu acho que é bom para a cidade. Na segunda-feira foi publicado um projeto em que se deixa de pagar, né, o IPTU, o aumento do IPTU para o ano de 2019 e a Prefeitura ainda tem que devolver os recursos, né, que já foram recebidos. Eu quero saber, sinceramente, como é que as pessoas vão votar isso. Né? Quero saber, né? Quero adiantar o meu voto, que sou contra isso, tá certo? Porque não sou a favor de que a cidade quebre, né, que os servidores fiquem sem receber, né, que, enfim, os poucos investimentos que são realizados sejam paralisados, etc. e tal. Mas a gente também sabe por que esse projeto foi colocado. Então, assim, eu quero saber se aqueles que votaram lá atrás contra o projeto de revisão da planta do IPTU vão ser coerentes, entre aspas, e votar a favor de um projeto como esse, que acabaria de vez com a possibilidade da gente ter, né, mais um ano e alguns meses de gestão minimamente passível, né, enfim, pelo menos não ter uma prefeitura quebrando, falindo. Então, eu lamento que a gente faça algumas confusões teóricas aqui. Para concluir, vereador. Para concluir, baseados, na minha opinião, numa concepção que, volto a dizer, é uma concepção idealista, meio que purista, meio que... Né, e que a história, né, da humanidade, a história política, né, a história das transformações ocorridas ou não, mostraram que, né, de boas intenções, etc. e tal, o inferno está cheio. Né? A gente tem que agir sempre, claro, bem intencionado, agir sempre, claro, né, com o melhor dos objetivos, mas entendendo o momento político que a gente está tratando de cada assunto. Eu acho que aconteceu um fato ontem aqui, que a Câmara saiu perdendo, o prefeito saiu perdendo, e nós saímos diante de uma situação de confrontação que ninguém sabe aonde vai parar e que consequências vão ter. Eu não tenho nenhuma dúvida que as consequências serão muito ruins para a cidade, e é isso que eu me preocupo. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, trabalhadores desta casa e aqueles que nos assistem
pela TV Câmara, aqueles que estão aí na galeria, muito boa tarde. O que me traz a essa tribuna hoje é algo que é um assunto muito caro para a minha vida. Sou professor. E não existe provavelmente uma única pessoa nesse Brasil que não concorde que a educação pública seja um dos desafios, uma das questões mais importantes para serem tratadas em todos os níveis de governo. Alguns chegam a dizer que a educação é a solução e a salvação para tudo, que a escola pública seria um lugar para que tudo se resolvesse. Mas, embora eu não dê toda essa carga salvacionista para as escolas públicas, eu não tenho nenhuma dúvida de que seja qual for o governo, de que município for, de que estado for, ou do governo nacional, a educação pública é um desafio muito importante que precisa ser encarado com toda a seriedade. E aí eu queria falar hoje sobre o completo desvario, absurdo, abandono que no nível nacional a educação pública tem passado. Mas queria fazer esse debate usando aqui, tentando mostrar como é que o comportamento e a forma como o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, trata a educação pública, está virando uma forma de lidar com o governo, com o país, e que está levando a gente para o caos completo. Na semana passada, Bolsonaro fez uma das suas lives pelas redes sociais, né? Temos um presidente que governa pelas redes sociais, cujo ministro da Economia ontem não teve coragem de ir debater a reforma da Previdência no Congresso, mas adora falar pelas redes sociais. E numa das lives, na terça-feira da semana passada, Bolsonaro fez uma afirmação muito grave. Chegou-se à conclusão que o desenvolvimento intelectual dessa garotada, de 0 a 3 anos, os filhos de Bolsa Família, equivalem a 1/3 da média mundial. Realmente, fica difícil, até com boas escolas, você fazer com que essa garotada, que começa errado lá atrás, tenha capacidade de fazer uma boa escola, uma boa universidade, ser um bom profissional lá na frente. São heranças que nós temos por aí e temos que começar a mudar, não é fácil. Em outra parte do vídeo ele diz, não fique esperando o Estado, leve em conta a meritocracia. O que Bolsonaro falou nessa frase? O que ele estava tentando fazer? Uma relação direta entre um baixo desempenho num teste de crianças de 0 a 3 anos, portanto crianças que estariam em espaços de educação infantil, nas creches que atendem à primeira infância, e dizendo que essas crianças que recebem o Bolsa Família tiveram um desempenho pior dos que as que não têm Bolsa Família, tentando colocar uma linha de responsabilidade no Bolsa Família por um baixo desempenho intelectual em crianças de 0 a 3 anos e dizendo que por causa disso, na frente, essas crianças não teriam condições de adquirir conhecimento. Pois bem, estudiosos, jornalistas, foram atrás da tal pesquisa que Bolsonaro citou. E aí o pesquisador responsável pela pesquisa disse, não é isso. E ele é funcionário do governo. O que ele diz? Há de fato uma pesquisa feita com crianças de famílias que recebem o Bolsa Família e que está tentando identificar a relação entre pobreza, vulnerabilidade social e aquisição do conhecimento. Essas crianças de famílias pobres que recebem o Bolsa Família, de fato, ao fazer o teste, receberam uma nota 0,26, enquanto
Crianças que não são pobres, a média destas crianças é 0,40. Notem, não há nenhuma relação direta entre Bolsa Família e aquisição de conhecimento nessa situação. A pesquisa, encomendada pelo governo Temer, escolheu crianças, de famílias com Bolsa Família, porque esse era um recorte para encontrar famílias em vulnerabilidade social, famílias pobres, porque o governo pretendia implantar um programa para melhorar a situação social e lá na frente provar como é que elas progrediram na aquisição de conhecimento, por que se diminuiu a pobreza delas. Olha a inversão que a pessoa que hoje ocupa a cadeira da presidência da República fez. Uma pesquisa que objetivou mostrar que enquanto a gente não resolver a desigualdade social, a gente não vai ter bons resultados na educação. Ele distorce para dizer, olha como Bolsa Família atrapalha a meritocracia e crianças de 0 a 3 anos aprendem menos. Para criar o pânico moral, para manter a sua base mobilizada, ele utiliza de uma informação falsa, mentirosa. E o pior, ele sequer deve ter se dado o trabalho de entender direito o dado que colocaram na frente dele. Pois é disso que estamos tratando neste momento, caro presidente da sessão. De um presidente da República que faz uso das informações sem a menor responsabilidade, que colocou como ministro da Educação alguém que não entende nada de política educacional, que até agora não resolveu os problemas do Programa Nacional do Livro Didático, do Exame Nacional do Ensino Médio, da avaliação do SAEB, está tudo parado, nem o valor do Fundeb foi decidido ainda, vereador Babá. Está tudo paralisado no Ministério da Educação. A última de ontem foi a demissão do presidente do INEP, que era um cara do qual eu discordo completamente de tudo que ele fala, mas saiu dizendo que o ministro é incompetente, que em 3 meses não fez uma única reunião sequer. Porque o grande objetivo da educação é fazer uma perseguição aos professores doutrinadores, é criar um espantalho de que como se o problema da educação brasileira fosse o fato de que a gente admira Paulo Freire, não percebendo que as ideias de Paulo Freire sequer foram implantadas. Mas não, o que parece que o governo Bolsonaro quer nesta e em outras áreas é seguir fazendo polêmica pelas redes sociais, como agora, ao dizer que tem que se comemorar o golpe de 64, ora, fazem isso de um lado para fazer uma cortina de fumaça, enquanto aprovam a reforma da Previdência, e de outro para manter uma base fanatizada e mobilizada, que não escuta nada nem a ninguém. Mas é hora de que essa sociedade precise entender. Tivemos um presidente que pode ter sido eleito na base das fake news, mas ele agora quer continuar governando disso, precisa ter o mínimo de responsabilidade quando usa um dado estatístico, quando usa uma pesquisa científica, mesmo que essa pesquisa tenha sido feita pelo próprio governo. Mas nós temos um presidente que é anti-ciência, que é anti-conhecimento, para o qual o conhecimento acumulado pela humanidade, o dado estatístico, a pesquisa, não servem para nada. E nós vamos esperar deste governo uma política educacional para resolver os problemas graves que nós temos nas nossas escolas públicas. Pois bem, o governo da confusão, o governo do arbítrio, o governo do absurdo, que quer comemorar a tortura, o extermínio, o regime de exceção, é o pior governo avaliado no primeiro ano de mandato que a gente tem notícia. Parte do povo votou no Bolsonaro porque queria uma mudança, porque queria derrotar a velha política, a gente precisa reconhecer isso. Mas uma parte importante desse povo, que foi enganado por Bolsonaro na eleição, começa a entender que esse desvario, que esta falta completa, e o problema não é comprar
não é fazer articulação política da velha política, não. É que o governo Bolsonaro sequer quer conversar com os outros. Acha que tem a caneta para fazer o que quiser. O problema do Bolsonaro hoje é que ele continua governando como se fosse um deputado de baixo clero que só adora polêmica. Não tem condições para estar onde está, e parte da população está percebendo isso e está retirando o apoio. Nós, e aqui eu encerro, senhor presidente, nós já estamos nas ruas para derrotar essa reforma da Previdência horrorosa, mas precisamos estar na rua também para garantir o direito à educação das nossas crianças, que hoje está ameaçada por este governo incompetente, que não tem condições de ter um mínimo de política educacional, e está provado naquilo das palavras do próprio presidente, ou na falta de ação completa do seu ministro da Educação. Que a gente tenha mais responsabilidade com a coisa pública. As crianças, os adolescentes e os jovens brasileiros têm direito a uma educação pública de qualidade, e não que a gente tenha um governo que sequer sabe o que é de verdade uma política educacional. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalho, vereador Rocal, senhores vereadores presentes, funcionários da casa, pessoas assessores aqui da casa, pessoal que está visitando a casa, quem está assistindo aí pela TV Câmara, que vai assistir depois pelas redes sociais. É mais tranquilo, né, vereador Brizola, quando a gente fala assim no ambiente mais vazio, eu tenho absoluta, toda vez eu gosto de assistir isso, eu tenho absoluta certeza que eu estou sendo ouvido nos 51 gabinetes, estão todos os vereadores lá prestando atenção exatamente no que a gente está falando aqui, da mesma maneira que prestam atenção quando estão aqui no plenário. Muito, né? Nós tivemos ontem um episódio nessa casa que repercutiu muito mais aqui dentro da casa do que do lado de fora. Inclusive não deu tempo, foi muito surpresa, não deu tempo da imprensa, mesmo da imprensa formal, repercutir. E saíram algumas notícias estranhas, que a gente sempre tem muita preocupação quando essas matérias são feitas assim rapidamente, quase que no meio da noite, que algumas notícias saiam. Saiu uma notícia, nós da bancada do PSOL, vários de nós fomos procurados hoje pela manhã, que num dos órgãos de imprensa, exatamente na coluna Radar da revista Veja, que é uma coluna online, né? Saiu a notícia de que nós estaríamos hoje apresentando uma proposta de impeachment do prefeito Crivella. Olha, não falta vontade, mas não é verdade. Não preparamos absolutamente nada. De manhã nós da bancada conversamos pelo zap da bancada, né? Porque todos fomos surpreendidos com a notícia. Não temos nenhuma pauta bomba preparada para isso. Não faltam argumentos, não faltam motivos, mas as coisas ainda não chegaram nesse ponto. E o que aconteceu ontem, a gente tem opiniões divergentes aqui dentro da casa. Eu acho que a nossa conduta foi correta, porque tentaram atribuir a essa história de que a bancada do PSOL, se tivesse votado ontem, nós hoje já estaríamos preparando o impeachment do Crivella. Não é bem assim, porque nós não estamos aqui, apesar de termos uma grande vontade, todos nós, de acabar com a esculhambação que é o governo Crivella, não tenho dúvida disso, disse isso ontem aqui, mas nós não queremos a qualquer preço. Nós não achamos que seja correto que o Rio de Janeiro tenha um novo prefeito eleito pela Câmara dos Vereadores. Essa foi a nossa grande divergência ontem. Nós não achamos que, feito o impeachment do governo Crivella, que a Câmara Municipal escolhesse o seu sucessor. E era isso que estava em discussão ontem. Muita gente não entendeu bem o que aconteceu. Aconteceu ontem o seguinte, é preciso esclarecer para que a gente possa entender com detalhes. Havia um projeto do vereador Luparelli, projeto que era sobre
pagamento do 13º salário, o prefeito não atrasar o pagamento do 13º salário. O projeto já vem há longo tempo, já tinha tido uma primeira votação, já estava na segunda votação, e aí aconteceu algo que só quem trabalha na Câmara conhece bem. Quem não é da Câmara não entende esse termo. Enfiaram um bacalhau no projeto. O que é isso? Pegaram um projeto que estava pronto para ser votado e enfiaram uma emenda que não tinha nada a ver com o projeto. O projeto falava em pagamento do 13º, não havia atraso de pagamento, e a emenda falava sobre mudar a lei orgânica do município. Não entende nada, ninguém vai entender nada, porque é realmente para não entender. E aí, o que se queria com isso? Algo que já está sendo tentado há algum tempo. E aí é que fica a maluquice realmente da nossa vida hoje. Como é que a gente vai entender que um grupo de vereadores dessa casa, um grupo razoavelmente grande de vereadores dessa casa, fez campanha, brigou, defendeu o governo Eduardo Paes durante os seus 8 anos de governo, ficaram aqui, fizeram coisas do arco da velha para defender o governo Eduardo Paes, acharam que era o melhor governo, fizeram tudo para eleger o Pedro Paulo, e quando mudou o governo, boa parte deles se viraram para fazer o mesmo com o Crivella. São eles todos, a maior parte deles que eram, por exemplo, o líder do governo na casa agora, o líder do prefeito Crivella, era o mesmo líder do governo Eduardo Paes. É um líder que serve a dois senhores. Muito bem, não há nada de ilegal, não. Agora é difícil entender, já que um governo critica o outro. E o pior do que tudo, ontem, este líder, que era do Eduardo, passou a ser do Crivella, votou contra o Crivella. Só enchendo isso aqui de psicanalistas. Mesmo assim, eu acho que nós não vamos nos entender. Mesmo com 51 psicanalistas aqui nos ajudando, nós não vamos entender isso. Então, o que aconteceu ontem é que, é evidente, nós apresentamos aqui um pedido de impeachment do Crivella no ano passado. Nós temos discutido e temos feito críticas globais ao governo Crivella, no transporte. Teve uma CPI aqui, presidida pelo vereador Tarcísio Mota, que foi esclarecedora sobre o que está acontecendo no transporte. O governo Crivella não aproveitou nada, não aproveita nada do que foi denunciado, mostrado, claramente apresentado na CPI. Tivemos aqui discussões sobre o secretário de Educação, uma briga, derrubaram o secretário de Educação, colocaram uma outra secretária de Educação e não tivemos nenhuma diferença nisso. Discutimos aqui constantemente a questão do BRT, a questão do transporte urbano, a questão das escolas, a questão da climatização dos ônibus, a questão da climatização das escolas. Na saúde, então, é matéria todo dia basta abrir qualquer órgão de imprensa, entrar na internet, nós temos todo dia matéria mostrando o caótico programa de saúde municipal hoje em dia vigente. Problema todos os dias, falta completa de gestão. O prefeito Crivella, quando se coloca o microfone na sua boca, aquilo vira uma arma contra ele. Eu já disse várias vezes que o governo Crivella tem uma doença autoimune. O governo Crivella tem uma doença autoimune. Ele mesmo se destrói. E o que aconteceu ontem foi isso. Ontem aqui na casa, e é preciso que a gente tome cuidado para o dia seguinte ao terremoto, que é hoje. O que nós vimos ontem aqui foi que vereadores, eu fiquei impressionado. Houve uma coisa que eu classifiquei ontem como pobre, um ataque ao jacaré. Nós assistimos ontem um ataque ao jacaré. Aqui nessa segunda cadeira, o vereador Tiãozinho do Jacaré, que é um vereador novo na casa, é suplente, está ocupando a vaga de um outro vereador do partido do governo, ele deixou para votar por último, e tinha 33 votos ali, com um voto a mais, era aprovado o fim do governo Crivella definitivamente, a partir de amanhã, a partir do dia seguinte, que é hoje. E ele não sabia como é que ele ia votar, coitado. Ele foi pressionado, seguraram na mão, tentaram segurar o jacaré pelo pescoço, não conseguiram domar o nosso querido jacaré. E ele ficou, vota, não vota, uns 10 minutos. Vereadores aqui que defenderam o governo até anteontem. Vereadores que querem implantar projetos com apoio do governo aqui nesse microfone. Estavam lá puxando o braço do jacarezinho para que ele votasse contra o governo. E ele acabou não votando contra o governo. O voto dele realmente foi decisivo. Não houve, para o bem do meio ambiente, não houve a caça do jacaré com sucesso ontem. Não aconteceu. Claramente não aconteceu. Então, o que nós estamos vendo
o que significa? E hoje? Como é que vamos ter à tarde hoje, naquele microfone ali, o líder do governo pedindo para se aprovar um projeto do governo no dia seguinte que ele votou contra o projeto do governo? Projeto que poderia acabar com o governo, que ele é o líder. Realmente é para a gente poder ter calma para entender o que está acontecendo nessa casa. E a nossa posição foi muito clara, nós não temos nenhum projeto pronto de impeachment do prefeito, já fizemos 2, por 2 vezes tentamos, e os vereadores aqui, uns caras aborrecidos, por exemplo, quando a gente explica para a população lá fora, e aconteceu isso comigo, vieram aqui reclamar de mim, que eu estava sendo antiético porque coloquei no meu Facebook o nome dos vereadores que votaram a favor do Crivella para ele não ser retirado da casa. E aí fizeram uma crítica a mim, que isso era antiético, que isso é para ser discutido aqui dentro. Da mesma maneira que votaram contra o IPTU, a favor do aumento do IPTU. O que significa isso? Significa que esses vereadores, eles não querem que haja publicidade do seu voto. Eles têm todo o direito de votar em quem quiser. Agora, eu acho que não serve para esses vereadores. Eu acho que nós não devemos dar o direito de escolher o prefeito no momento. Eu acho que nós não podemos fazer isso. E eu lamento essa situação. Estou vendo aqui o nosso querido ex-vereador, professor Washington, que está aqui presente. O professor Washington, quando chegou no campo de combate, o morro todo caiu em cima dele, ou do lado dele. Graças a Deus não afetou está incólume, está vivo, perfeito. Escapou do terremoto de ontem com poucas escoriações. Mas o que nós temos que ver aqui dentro dessa casa? O que nós vamos fazer a partir de agora? Não há dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida que daqui a 1, 2, 3, 4 semanas, no máximo, a CPI, comandada pela vereadora Tereza Berger sobre a Conlurb, já tem, pelo que eu ouvi ontem, pelo que eu ouvi outras vezes, já tem argumentos suficientes para mostrar que o prefeito Crivella participou, organizou e a máquina pública foi usada na campanha eleitoral a favor do seu filho, de outros candidatos que estavam lá. Está claro, está claro. Nós vimos ontem aqui os responsáveis pela Conlurb, por órgãos, diretores da Conlurb, os motoristas da Conlurb no outro dia, claramente utilizaram na faculdade, na escola de Samba Estácio de Sá, utilizaram aquilo para palanque eleitoral, não tem dúvida disso. Outras denúncias correm pela casa a respeito de uma série de irregularidades. Se a gente quisesse rapidamente mostrar aonde o governo Crivella foi pior, bastava pegar as publicações de jornais, a internet, as televisões, os programas de rádio, todos os dias, diariamente. O prefeito Crivella vai ao microfone e diz coisas absolutamente que o pior inimigo não imaginava que ele fosse dizer. E ele vai lá e diz isso. Vejam só que absurdos são ditos, ou seja, a cidade, e é só que alguém precisa dizer para o prefeito, não fala isso, prefeito. Ele vai, leva aquele bando de pessoas ao lado dele, vai lá no Hospital Salgado Filho, junta os funcionários que estão aborrecidos com ele, doidos para jogar um ovo na cabeça dele, mas ficaram lá quietinhos do lado dele, e inaugura o tomógrafo. Tomógrafo necessário, prefeito. Não é possível, essa cidade está há 1 ano, Lourenço Jorge sem tomógrafo, o Souza Guiar sem tomógrafo. Sabe o que é o tomógrafo? Se você dá uma pancada com a cabeça e vai para um hospital, é essencial para saber o que vai fazer com você a tomografia. E nós temos as principais emergências do Rio sem tomógrafo, apesar que tem tomógrafo, mas o tomógrafo parou. E por que não tem conserto tomógrafo? Porque o prefeito não paga as empresas não fazem a manutenção mais desse tomógrafo. Aí ele comprou outro, brilhante, parabéns, comprou 9 tomógrafos. Vai ao Souza Guiar e mostrando que não tem assessoria, que não tem alguém, que não fosse ninguém, pelo menos o filho dele podia dizer para ele, pai, não faça isso. Ele vai e diz o seguinte, cidadão, estamos inaugurando um aparelho que custou R$1.400.000, com dinheiro meu, das emendas que eu fiz quando era senador. A partir de amanhã, 4.500 pessoas no mês vão ter a tomografia, podem usar, vejam que me criticaram, está aqui o tomógrafo. Esqueceram de dizer a ele que o tomógrafo não ia funcionar no dia seguinte. O que aconteceu? No dia seguinte, a imprensa está lá para mostrar que o tomógrafo está funcionando, que o tomógrafo tem que ser calibrado. Precisava dizer a ele que o tomógrafo não é o pendrive que você enfia no computador, enfia no equipamento e vai utilizá-lo. O tomógrafo tem que ter calibragem. O pessoal que vai trabalhar naquele equipamento novo tem que ser treinado.
Esse é um pequeno exemplo, igual o que ele fez no ano passado, que levou a televisão para mostrar a chegada de um caminhão de soro no depósito da prefeitura. Vejam, ele esqueceu que aquele caminhão de soro não dá para metade do mês de Souza Aguiar. Portanto, o resultado disso é o que nós estamos tendo hoje aqui no Rio de Janeiro. Uma cidade abandonada, uma cidade largada, um governo que não tem condições de continuar dessa maneira. Mas nós aqui continuamos defendendo, queremos que esses vereadores que tiveram essa oportunidade, o que eles queriam ontem, eles tiveram a oportunidade lá no início do ano, quando foi votado aqui por 2 vezes o pedido de impeachment do prefeito. Por que eles não fizeram lá? Sabe por quê? Porque lá, se houvesse o impeachment do Crivella, quem ia eleger o novo prefeito era o povo lá fora. O povo é que ia eleger, não eram os vereadores. E eles querem tirar o prefeito, mas querem tirar o prefeito para que a Câmara vote o nome de um outro candidato. E é isso que nós não concordamos. Nós queremos muito, temos sido oposição ao governo Crivella o tempo inteiro, mas nós não podemos pedir, solicitar e querer que a prefeitura, que o prefeito seja retirado através de uma modificação na regra do jogo. Não tem tapetão para nós nisso aqui. Não pode mudar a regra do jogo. Queremos mudar a regra? É preciso mudar a regra? É preciso. Vamos mudar a regra para a próxima legislatura. A partir do ano que vem, a partir do outro ano, quando terminar a legislatura do prefeito atual, vamos mudar a legislação. Vamos fazer com que nos 2 primeiros anos seja eleição direta e nos anos seguintes seja eleição direta, como manda a Constituição. Nós topamos isso. Não topamos é fazer isso agora à noite, na calada da noite, mudar, porque nós queremos tirar o Crivella e botar alguém que a gente quer. Finalmente, senhor, eu estou muito preocupado, porque eu tenho dito o tempo inteiro, vou encerrar com essa frase, que o senhor presidente vai entender bem a minha frase. Eu tenho dito o tempo todo, qualifiquei aqui um cidadão que trabalha para o governo há muito tempo, e tenho sido crítico desse cidadão. Hoje eu estou preocupado para entender como é que vai ser, como é que está a vida desse cidadão. Eu falo daquele que eu chamei de primeiro-ministro do prefeito Crivella, que é o ex-vereador Paulo Messina. Eu estou preocupado. Estou preocupado. Como tem aquele jogo onde está o Oli, não é isso? Onde está o Messina? O próximo orador inscrito é o nobre vereador Rababá, que dispõe de 10 minutos. Companheiros e companheiras, isso aí na Folha de São Paulo é importante ler, porque é um absurdo. Não bastasse os absurdos do presidente Bolsonaro, que quer a volta da ditadura, né? Ele que diz que combate o ditador da Venezuela, coisa assim do estilo, ele quer voltar a comemorar a ditadura, né? 55 anos, né? De implantação da ditadura no Brasil, com festas e tudo mais. É uma vergonha, não é certo? Ele, na verdade, se comporta, não tem outro jeito de dizer a ele, apesar de seu filho não gostar dessa expressão, mas é um microditador. Isso ele é. E acompanhado do seu vice, que eu gostaria de ler a vocês o absurdo que o Mourão falou agora esses dias. Diga, Pedro. Por força do regimento, a mesa da ciência do seguinte requerimento, que será apreciado no prolongamento do expediente. Requerimento de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja incluído na pauta da ordem do dia, em regime de urgência, o projeto de decreto legislativo número 146 de 2019,
que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Alejandro Bittar, cônsul-geral do Líbano, no Rio de Janeiro. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. Mas vejam bem o que fala o Mourão, o general Mourão, não é certo? Mourão chama reajuste do mínimo pela inflação e o BPC, para os companheiros que não saibam, é benefício de progressão continuada, chamado BPC. E o Mourão diz o seguinte, que o reajuste do mínimo pela inflação e o BPC de vacas sagradas. Em um discurso que parece ter sido feito sob medida para uma plateia de empresários em São Paulo, o vice-presidente Hamilton Mourão criticou nessa terça-feira, 26, o que chamou de vacas sagradas, como os reajustes do salário mínimo acima da inflação e a idade de recebimento do BPC, do Benefício de Progressão Continuada, que hoje é dado aos idosos mais pobres, com mais de 65 anos. E o que ele diz? É hora de rever o contrato social estabelecido pela Constituição de 1988. E disse em apresentação na Fiesp, na Federação das Indústrias de São Paulo, nosso governo vai ter que enfrentar as medidas impopulares na instituição que servi durante 46 anos, que o Bolsonaro está com saudade. A gente sempre dizia que o comandante não tem que ser aplaudido no pátio. O comandante tem que tomar decisões. Ele pensa que está dentro de um exército comandando o Brasil e que podem fazer todas as atrocidades que eles queiram fazer. E afirmou ele, segundo Mourão, é preciso convencer a população que ela também tem obrigações e não apenas direitos, além de ter paciência e diálogo com o Congresso que representa o povo. Vai levar pedrada. Ele, pelo menos, tem consciência disso. Porque o Bolsonaro já está levando pedrada. Caiu e vai cair mais ainda com essa absurda reforma da Previdência que quer fazer no Brasil e que ele não se entende nem com a sua própria base. Vai levar pedrada. Eles têm que levar pedrada. Vai levar pedrada, faz parte da vida política. E todos sabem, diz ele, que minha experiência política é baixíssima, mas o bom senso tem que sobreviver nessas horas. Disse o Mourão. Para Mourão, olha o absurdo que é. O salário mínimo não é mínimo e produz uma contradição em que as classes mais favorecidas recebem mais do que as menos favorecidas. Mourão defendeu também a elevação da idade para receber o benefício de proteção continuada e o aprofundamento da reforma trabalhista, na frente dos empresários. Devia estar em estado de gozo ali, perante os empresários. Hoje, disse ele, uma pessoa para se aposentar por idade precisa ter 65 anos, com 15 anos de contribuição, tendo direito a um salário mínimo. Aí, diz ele, por que ele teria que contribuir se ele vai receber a mesma coisa sem contribuir? Não há mais como sustentar isso aí. É uma briga dificílima, mas temos que sustentar. Mourão ainda atacou a vinculação do orçamento que alguns políticos pensam que estamos no século XIX, nas masmorras de Londres industrial, da Londres industrial, e levam os direitos a um paradoxo onde tudo tem que estar escrito na Constituição. Ou seja, ele quer acabar com qualquer Constituição, mesmo essa retrógrada que está aí, que ele não aceita. Não tem almoço grátis, diz ele. Afirmou
atribuindo a vinculação à alta informalidade no mercado de trabalho e reforçando que a reforma trabalhista tem que ser levada adiante, ou seja, atacar mais e mais os direitos dos trabalhadores que já vêm sendo cortados. E, nessa situação, nada disse, no entanto, diz a Folha aqui, sobre a proposta dos militares, bastante criticada. Mourão destacou os desencontros ocorridos no Ministério da Educação, sugeriu um freio de arrumação. Senhoras e senhores, podem perguntar o que está acontecendo no Ministério da Educação? Precisa de um freio de arrumação. Faço autocrítica perante todos, disse ele. Com relação à Venezuela, disse que algumas pessoas ainda acreditam que o muro de Berlim está de pé. Nos preocupa que um conflito nos tempos da Guerra Fria esteja sendo atraído para o nosso subcontinente e em nossa vizinhança. Né? O vice-presidente encerrou apresentando à Fiesp que a população elegeu o Bolsonaro em resposta a um cartel de ladrões, né? Que havia tomado conta do poder e enfatizou que o presidente é um estadista, que não está pensando nas próximas eleições, mas nas próximas gerações. Isso é uma vergonha. E ele não fala nada da proposta de reforma da Previdência dos militares, que não tem de reforma coisa nenhuma, é de benefício aos militares, aonde generais, entre os quais ele, correto, passará depois da reforma que eles querem dos militares a ter um salário, sabe de quanto? 30 mil reais. Salário acima do salário da presidência da República. E nisso o Mourão não fala nada, óbvio, porque beneficia ele. Ele quer atacar os pobres. Ele quer, na verdade, que o benefício de proteção continuada, numa população tão carente como a nossa, a pessoa vai receber no cemitério. Vejam bem o absurdo que é. Mas se eles pensam que os trabalhadores vão ficar calados, estão redondamente enganados. Essa reforma da Previdência, já começamos a ir para as ruas, tal qual fomos durante o governo do corrupto Temer. E que derrotamos a reforma da Previdência do corrupto Temer com uma greve geral no país. Agora mesmo, nós fizemos no dia 22 uma mobilização aqui no Rio de Janeiro, com 15 mil pessoas, em São Paulo com 20 mil pessoas, na primeira mobilização que nós fizemos. E nós vamos derrotar essa reforma da Previdência que eles querem fazer, aonde beneficia os ricos e ataca a população mais pobre. Está redondamente enganado o general Mourão, ele que vai para a reserva e se contente estar lá. Ele e o capitão Bolsonaro, que pensa ser um microditador aqui no nosso continente e aqui no Brasil. Pensa que pode fazer tudo. E encerro dizendo uma coisa. O jornalista que, na verdade, Josias de Souza, falou o quê? O ministro da Fazenda do senhor Bolsonaro, ele trabalhou com Pinochet. E lá com Pinochet, eles fizeram uma reforma da Previdência para direcionar o dinheiro aos bancos, e hoje 90% dos aposentados chilenos recebem menos que meio salário mínimo, com um índice de suicídio brutal entre os aposentados chilenos. E é isso que eles querem implantar no Brasil. Mas nós vamos para a luta. As centrais sindicais, sindicato, os trabalhadores como um todo, vamos para a luta para derrotar essa reforma. E, como dizia o jornalista Josias de Souza, o ministro da Fazenda disse, o Bolsonaro adora a Disneylândia, a Coca-Cola e o Trump, né? Convenhamos. Aí ele compara a Disneylândia. Ele disse, olha, do jeito que o Bolsonaro se comportou perante Trump, ou
da Disneylândia lhe chamou, é como se o Trump fosse o Mickey, diz Josias de Souza, e o Bolsonaro, o Pateta, que foi lá vergonhosamente tentar entregar as nossas riquezas para o Trump e que, na verdade, não vai conseguir entregar, porque nós vamos para as lutas e não vamos deixar que esse pateta, como diz Josias de Souza, queira fazer contra a classe trabalhadora, como também o seu general Mourão. Nós vamos para lutas e não vamos permitir isso aí. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu volto a essa tribuna um pouco para manter o diálogo com o vereador Fernando William. Ele falou um pouco antes de mim na primeira fala, mas como eu estava com a fala programada para fazer a fala sobre educação, não queria perder essa chance e, portanto, deixei para falar sobre os acontecimentos de ontem aqui no plenário, agora, na segunda fala do dia. O vereador Fernando William, de quem eu tenho muito respeito e com quem troquei uma série de informações, impressões, e a gente normalmente debate bastante aqui na Câmara, ele se utiliza de uma determinada perspectiva pragmática para justificar o voto dele ontem, um voto favorável à manobra que se tentou operar aqui no plenário da Câmara Municipal para mudar as regras da Lei Orgânica Municipal. Primeiro é preciso que eu acho que todos compreendam, e a gente está fazendo esse esforço de explicação para o conjunto da população no Rio de Janeiro, que ontem aqui não estava se votando pedido de abertura de impeachment ou de cassação do prefeito. Era uma mudança da lei orgânica do município. O vereador Fernando William diz: era preciso dar um recado para a prefeitura, um recado claro desta Câmara. Ora, se o prefeito Crivella não entendeu o recado, ele está com dificuldade de leitura política. Ele teve ontem aqui nesta casa 15 votos, e dos 15 votos que ele teve, 6 são do PSOL, que não tem qualquer relação com ele. Portanto, significa que nesta casa aqui, ele tem 9 vereadores fiéis, 9 em 51. Né? Nós já perdemos votação com mais votos aqui, nós do PSOL. Né? 9 em 51. A mudança na lei orgânica ontem não passou por um único voto. Portanto, o recado para o Crivella está dado. A pergunta que eu faço ao nobre vereador Fernando William, como fiz ontem a outros vereadores que são parceiros em tantas lutas, por que é que o povo não tem o direito de escolher o sucessor do Crivella caso aconteça o impeachment? Qual a razão que de fato nós temos para retirar do povo esse direito? Direito que hoje está escrito na lei orgânica. Porque a votação ontem era sobre isso. Era sobre quem é que vai escolher, onde será eleito, quem serão os eleitores de uma possível votação para um sucessor de Marcelo Crivella ainda no ano de 2019. E é apenas sobre isso que se tratava a emenda Jabuti colocada no pelão do nobre vereador Célio Luparelli. Dizem os vereadores, inclusive o nobre vereador Fernando William, era preciso adequar a lei orgânica municipal à Constituição Federal. Verdade. Isso podia ter sido feito no ano passado, há 2 anos atrás, daqui a 6 meses. Se fez agora por quê? Para colocar e dar um checkmate na atual prefeitura. Porque, via de regra, a mudança, e todo mundo sabia disso, ia mudar a regra da lei orgânica agora, para colocar o impeachment logo depois, para votar o impeachment nesta casa,
e para eleger o sucessor de Marcelo Crivella aqui nesta casa, apenas com os 51 votos dos vereadores desta casa. Essa é a discussão. E, portanto, o novo vereador Fernando Willian tenta descaracterizar o que falei, porque agi conforme os meus princípios, tentando dizer que isso é utópico. Eu quero perguntar o que tem de utópico numa situação absolutamente concreta. Vejamos que algum dos casos de improbidade administrativa ou crime de responsabilidade fique comprovado aqui nesta casa. A Câmara abre uma comissão processante que vai investigar e dar o direito de defesa ao prefeito Marcelo Crivella, e ao final do processo haja a votação do impeachment aqui, e por 2/3 desta casa, o prefeito Marcelo Crivella seja cassado. Há algum problema, há alguma dificuldade, há alguma impossibilidade de em 90 dias se fazer uma eleição onde o povo do Rio de Janeiro decida qual é o sucessor? Não. Não há nenhuma. É claro, custa mais dinheiro. Bom, mas é impossível fazer? Vai faltar dinheiro para a educação e para a saúde? O TRE, a Justiça Eleitoral, na minha opinião, corta do fundo partidário eleitoral, não tem problema não. Vamos encontrar a fonte de recurso para isso. Mas não há nenhuma impossibilidade. O vereador César Maia, a quem tem um apreço profundo também, embora durante o governo dele na prefeitura estivesse ao lado dos servidores em vários movimentos, também para garantia de mais direitos, dizia algo que eu acho que de fato é real. Ele dizia que o casuísmo é a lei orgânica do município ser diferente da Constituição. Eu acho esse um argumento bom para a gente debater. Mas eu queria dizer que neste caso a pergunta para o vereador César Maia é a mesma. Por que foi justo ontem e não ano passado e não ano que vem que se resolveu mexer nessa questão para fazer a lei orgânica do município se tornar igual à Constituição? Foi um senso de dever dos vereadores que assinaram. Nós não podemos deixar essa contradição entre a lei orgânica e a Constituição. Isso está me deixando sem dormir. Foi um senso de urgência. Por quê? Não! Claro que não foi. Os próprios vereadores aqui que subiram à tribuna e foram poucos vieram. Está na hora de derrotar o Crivella. Está na hora de mandar um recado para o Crivella. Ora, mandemos o recado para o Crivella. Se houver um fato de improbidade administrativa, de crime de responsabilidade, protocolado nesta casa hoje ou amanhã, se ele tiver um mínimo de consistência, terá o voto favorável do PSOL para a abertura do processo de impeachment. Vamos dar esse recado, mas vamos tirar do povo o direito de escolher o sucessor? Porque nós queremos aqui manter entre nós 51 vereadores eleitos numa outra conjuntura política, num outro processo, no mesmo processo que elegeu Crivella prefeito. Queremos nós ter o controle sobre isso? O que, aliás, acontecerá se Crivella for cassado ano que vem? Notem, a minha defesa não tem nada de utópica, ela tem de pragmática. Eu acho mesmo que o povo, que hoje tem esse direito, deve permanecer com o direito de, no 3º ano de mandato do prefeito, no caso do prefeito e do vice, estarem impedidos de continuar sob qualquer circunstância, seja o povo aquele que vá decidir o sucessor de Crivella. A discussão aqui ontem não era quem era a favor ou contra o Crivella, é quem era a favor ou contra que o povo decidisse o sucessor do Crivella no ano de 2019. E quem votou ontem a favor da emenda pode ter o pensamento pragmático, a análise dos bastidores, a análise do fino da política, pode ter a análise que tiver. Mas é inegável que o que estava em votação ontem era quem escolheria o sucessor do Crivella em 2019 se ele fosse impeachmentado, se essa palavra existe, cassado em decorrência de um processo de impeachment, para usar as palavras corretas. E, portanto, é por isso, é por este princípio de acreditar na soberania popular,
na mesma soberania popular que me elegeu, que elegeu o Babá, que elegeu o professor Adalmir, que elegeu o Rocal. Pronto, não tem mais nenhum vereador no plenário, mas eu citei os 4 que estão aqui. Que elegeu os 51 vereadores que aqui estão, o mesmo princípio da soberania popular, que deve escolher o sucessor do Crivella. Mudar esta regra, mesmo que a gente ache que é preciso adequar a regra à Constituição para se fazer a cassação do prefeito aqui, isto é casuísmo. Ano que vem, quando o que tiver em jogo não é mais a sucessão do Crivella, no caso de impeachment, se quiserem apresentar esta emenda, eu topo fazer o debate. Topo fazer o debate sem chamar de casuísmo, porque aí nós não estaremos legislando por causa daquele caso específico. O legislador, o vereador, tem que ter um compromisso com a sociedade como um todo. Nós não podemos mudar de posição ao sabor do vento, ao sabor de interesses imediatos. E por isso, ontem, como anteontem, como ano passado, como há 3 anos atrás, como daqui a 2 anos, como daqui a 5 anos, eu votei pela soberania popular, eu votei pelo princípio da democracia, e isso não tem nenhuma utopia. Mas mesmo, para fechar o diálogo com o nobre vereador Fernando William, que espero esteja me assistindo pela Rio TV Câmara, mesmo que fosse uma utopia, eu prefiro pensar na utopia daquela forma como outro poeta definiu, dizendo, e a autoria dessa frase é sempre meio controversa, mas é uma ideia muito importante. A utopia é aquilo que é como o horizonte, está lá no horizonte, ela está lá, e o problema é que toda vez que você avança em direção ao horizonte, o horizonte vai mais para trás, o horizonte está mais longe, mas se você segue andando e o horizonte fica mais longe. A utopia serve para isso, para te manter caminhando numa direção. O princípio da democracia como processo, da democracia que não está acabada, da democracia que é diferente em cada realidade social, e nós discutimos isso hoje com os alunos que vieram visitar a Câmara dos Vereadores, novo vereador Leandro Lira e eu. A democracia é um processo e segue sendo um balizador a me identificar sobre como é que eu voto aqui nesta Câmara. E ontem eu não votei para ser, porque tinha qualquer compromisso, ou não votei para ser a favor do Crivella, votei a favor da democracia, que naquele caso significava manter a lei orgânica e o direito popular de que caso o Crivella seja cassado esse ano, seja o voto popular a escolher o seu sucessor. Diretas já, nós já gritávamos para derrotar a ditadura militar brasileira nos anos 80, e tínhamos o grande Leonel Brizola entre esses que gritavam, e agora temos aqui o seu neto, né? Portanto, já gritávamos diretas já para derrotar aquela ditadura, para derrotar o descalabro, a esculhambação que é este governo municipal do Crivella. Eu sigo gritando diretas já. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Não é para comunicar que o vereador Renato Cinco não pôde vir hoje porque ele está muito gripado e pediu para anunciar, está com resfriado e não pôde vir, pediu para anunciar a sua ausência. Muito obrigado. Justificada a ausência do vereador Renato Cinco. A palavra continua franqueada. Não havendo quem queira se manifestar, a presidência suspende os trabalhos até 3h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. Não há orador inscrito. A presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa da ciência das proposições recebidas.
Requerimento de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora na forma regimental que seja incluído na pauta da ordem do dia em regime de urgência o projeto de decreto legislativo número 146 de 2019, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Alejandro Bitar, cônsul-geral do Líbano, no Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Ofício do gabinete do vereador Átila Nunes. Excelentíssimo senhor presidente, solicito a Vossa Excelência as providências necessárias à criação da Frente Parlamentar pela Economia Criativa. O objetivo desta frente é promover o debate e buscar soluções para o fomento da economia no município do Rio de Janeiro, com foco na economia criativa. A economia criativa perpassa por um conjunto de atividades embaçadas no conhecimento, criatividade e inovação, que ampliam novas possibilidades de desenvolvimento econômico local. A indústria criativa estimula a geração de renda, cria empregos e produz receitas, enquanto promove a diversidade cultural e desenvolvimento humano, tendo a cidade do Rio de Janeiro um papel de relevo no cenário criativo brasileiro. Nesse sentido, o potencial de influenciar o crescimento econômico, social e cultural das cidades torna-se a economia criativa um setor estratégico que induz o desenvolvimento e fortalecimento das vocações locais. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em prosseguimento, a mesa da ciência do seguinte assunto a ser submetido ao do plenário. Antes, a presidência esclarece que no dia de hoje, no DCM, está publicada a resolução da mesa diretora número 10.026 de 2019, nas páginas 6 e 7. Ela é decorrente da manifestação de ordem apresentada pelo vereador Tarcísio Mota, na sessão ordinária realizada na última quinta-feira, com a ponderação da extensão da resolução plenária número 1448, de 24 de outubro de 2018, que é o uso de bermudas e bermudões, nas dependências desta Casa de Leis durante todo o ano e não apenas no verão. A mesa diretora decidiu acolher parcialmente aquela consideração exposta por Vossa Excelência, restringindo o uso, nas outras estações do ano, somente aos visitantes a esta Câmara Municipal. Os senhores vereadores que ratificam esta transmutação permaneçam como estão. Aprovada. Está referendada a resolução da mesa diretora número 10.026 de 2019. Não havendo mais matéria a ser tratada no prolongamento dos expedientes, passe a ordem do dia. Pela ordem, o nobre vereador César Maia. Pela ordem, depois aqui. Comunicação. O Hélito Dias também pediu, o Hélito. Comunicação de liderança. Para a comunicação de liderança. O Jornal Estado de São Paulo, no dia 24, destaca uma matéria e chama de O Enigma Populista. E diz assim: descentralizar o poder é importante para dar às pessoas meios legais de resistir e de praticar desobediência civil dentro do sistema político. Jean Werner Miller, cientista político alemão, é autor do What's Populism, o que é o populismo. E vem uma entrevista com Jean Werner Miller. Eu pedi a Vossa Excelência que dê por lido e transcreva no Diário Oficial. A mesa autoriza a solicitação de Vossa Excelência. Pela ordem, o nobre vereador Wellington Dias. Gostaria de pedir verificação de quórum, presidente. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador Wellington Dias. Senhores vereadores, tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada, 2 senhores vereadores. Segunda bancada, 3 senhores vereadores. Quarta bancada, 2 senhores vereadores. Última bancada, 2 senhores vereadores. Mesa 1. Presentes, 10 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.